CBN. Amores Possíveis, com Carol Tchulkian. A gente faz uma pausinha na nossa vida política agora, política partidária, na nossa vida brasileira, né, enquanto jornalistas e cidadãos brasileiros. E fala de amor, porque é sempre bom começar a semana com a Carol Tchulkian. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo. Oi, Tati. Oi, Má. Muito bom começar a semana fazendo amor com vocês. Vamos falar sobre assim. Como é que você deu o título hoje da sua coluna? Adoro os títulos da Carol, gente. Adoro. A embalagem dela é maravilhosa. Já diz tudo. A gente vai falar de Priscila, de Sofia Coppola, e a Síndrome da Escolhida, de muitas de nós. Então, a coluna de hoje é uma indicação de filme que traz uma reflexão para os nossos amores mundanos, possíveis e muitas vezes não tão possíveis. Então, semana passada eu assisti Priscila, é o novo filme da Sofia Coppola, tá em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. Ele conta a história da Priscilla Presley, que foi casada com o mito Elvis Presley, e o filme foi todo baseado na biografia escrita pela Priscilla, é um livro que chama Elvis e Eu, que foi lançado em 85. E apesar do filme contar essa história de grandes astros, a própria Sofia Coppola falou no Festival de Veneza que o que atraiu ela a contar essa história foi perceber o quanto a maioria de nós mulheres vive histórias parecidas com a Priscilla. E aí, pesquisando para a pauta, eu descobri que isso que ela vive tem um nome, e essa síndrome da escolhida. Ela não é propriamente uma síndrome determinada pela saúde, mas a gente chama de síndrome da escolhida porque são efeitos que muitas mulheres sofrem depois de serem escolhidas por homens que elas tanto desejaram. Então eu vou trazer aqui pequenos spoilers que não vão estragar o filme, só para fazer esse paralelo do que aconteceu com a Priscilla Presley e o que acontece com a gente. Né, Tati também viu o filme, Márcia, já viu? Ainda não. Então tô doida pra ouvir também o que a Tati acha do como reverberou pra ela, né? Então, só pra contar pra vocês, a Priscilla e o Elvis se conheceram, ela tinha 14 anos, ele tinha 24, e ela foi abordada num bar. Um homem perguntou pra ela: você conhece o Elvis? Você quer ir numa festa pra conhecer ele? E aí ela falou: nossa, quem não conhece o Elvis, quem não gosta do Elvis, é como se perguntassem pra mim: você quer ir lá conhecer o Jake Gyllenhaal? Eu ia falar: agora! Me leva pra ele. Ai, não. Então, se vocês conhecerem o Jake, alguém quiser me apresentar, eu topo. Disponível. E aí, ela chega nesse lugar, ela é claramente muito mais nova, menos moderna, menos descolada, mas por algum motivo ela é escolhida pelo Elvis. E os dois começam a ter um namoro quase que adolescente mesmo. Apesar dele já ser um homem, um superstar, pegar um monte de mulher, ele vai no cinema com ela, anda de mão dada, dá selinho. E o pai do Elvis chega a ter um documento de tutela da Priscilla para ela poder ir morar em Memphis com o Elvis e terminar o colegial lá. Só que mais do que uma história de amor, esse filme retrata uma história de solidão e deslocamento. É um traço muito característico dos filmes da Sofia Coppola e é também muito presente nas histórias de amor que a gente vive. Porque o que eu percebo essa mulher é escolhida, mas no fundo ela é escolhida para ser interditada. Porque assim que ela é escolhida por esse homem, todo o desejo dela é interditado. Então é o Elvis que dita como ela deve se comportar, como ela deve se vestir. Então ele diz que ela tem que pintar o cabelo de preto porque ela vai ficar mais bonita, que ela tem que passar mais maquiagem no olho, que ela tem que se vestir de azul, não pode vestir vermelho nem dourado, que não pode ter amigos na escola. Ela já tem vontade de ter relações sexuais com ele e ele fala: ainda não. Quando eu decidir, a gente vai transar. Quer dizer, esse homem que era o grande objeto de sonho dela acaba sendo o grande cerceador da liberdade. E essa mulher que está completamente apaixonada por um ideal vai se espremendo para caber no papel desenhado por esse homem. E aí, para vocês que estão ouvindo a gente, eu quero que vocês reflitam. Provavelmente a gente não cruzou nem com Elvis, nem com Jake Gyllenhaal da vida, mas quantas vezes, por ser escolhida, a gente abriu mão das nossas próprias escolhas? Então, desde a Pequena Sereia, que abre mão da própria voz para ganhar as pernas e ser escolhida pelo príncipe Eric, até a Priscilla,
Quantas vezes a gente não se espremeu pra caber? Porque a gente estava apaixonada pelo amigo do primo mais velho, por aquele artista que era super culto e você achava descolado, por um viúvo que tinha 3 filhos e era um ótimo pai e também um super profissional. Basta a gente admirar um homem que parece que a gente já catapulta a nossa insegurança à milésima potência e aí abre mão das nossas escolhas, porque parece que fazer qualquer escolha vai ser um demérito àquele amor. E aí, no filme, a Sofia Coppola faz escolhas muito delicadas e assertivas, né? O Elvis dá um cachorrinho pra Priscila brincar. E, de alguma forma, ela é a cadelinha ou a boneca do Elvis. É ele que fala, agora você senta aqui, agora você faz isso. Vamos pensar aqui, quantas de nós já não obedecemos namorados ou maridos? É melhor eu não colocar esse batom vermelho porque realmente não é de uma mulher correta. Ou é melhor eu não colocar esse batom vermelho porque ele não gosta. E aí pra que eu vou criar um mal-estar? E eu vejo que o sonho de um amor idealizado faz com que a gente sustente pesadelos no cotidiano com alguém. Muito calcado por essa crença de que o amor é renúncia. E eu fiquei muito tomada, depois que eu vi o filme, eu fiquei louca, falei, preciso falar disso na CBN. E eu fui ver entrevistas da própria Priscilla Presley depois dela ver o filme. E o entrevistador pergunta pra ela, como é que você sentia que o Elvis te controlava? Que ele era um homem mais agressivo, violento? E ela fala, não, naquele tempo era assim, a gente respeitava os homens. E respeitar o homem era vestir saia e não usar calça. Respeitar o homem era arrumar a casa, era estar sempre maquiada. De novo, quantas vezes a gente se desrespeita para respeitar o outro? E muito num argumento de só eu entendo ele. Muitas vezes a gente tá em relações abusivas e as pessoas tentam alertar a gente e você fala, não, mas ninguém entende ele como eu. E a Priscilla Presley, ela em pessoa fala isso. Eu sinto que ele me escolheu porque ninguém ouvia o Elvis como eu. Assim como a pequena sereia perdeu a voz porque a Úrsula tirou, a Priscila se calou voluntariamente para ser a única mulher que era totalmente ouvinte daquele homem. Apesar de não ser a única mulher. E de entender que ela tinha que relevar o fato de não ser a única mulher, porque isso a faria diferente. Então presta atenção nesse jogo de manipulação, porque o Elvis falava isso pra ela. Bom, uma mulher pra estar comigo tem que aguentar essas fofocas. Será que a gente aqui em São Paulo, no Rio, em BH, em Recife, já não ouviu isso do nosso marido, do nosso parceiro? Uma mulher pra estar comigo tem que entender que eu volto tarde, que eu bebo mais do que você acha comum, que eu levanto a voz. Ele é muito agressivo em algumas vezes e ela fala que é o jeito dele. E aí esse lance da voz, também a gente viu isso acontecer agora com a Ana Hickman. Tem uma cena onde ele pergunta pra ela, o que você achou dessa música? E ela fala, eu acho que faltou alguma coisa. E ele arremessa uma cadeira na parede e quase vai nela. Então ele pede uma opinião, mas se a opinião não é um elogio a ele, ela é ameaçada. E de novo, essa mulher hoje, 2023, dá uma entrevista na BBC e fala, isso era o jeito dele. Ele era uma pessoa humana que tinha a sua oscilação de humor. Cuidado! Será que você está vivendo essa síndrome de escolhida e está justificando a agressividade, o machismo, os maus tratos, a manipulação emocional? Porque o tempo inteiro eu te escolhi porque eu achei que você era diferente. E ser diferente não é que eu tô olhando e você é especial. Ser diferente é atender as minhas expectativas. Ele fala isso. Pra estar comigo, você tem que estar comigo. Você não pode querer trabalhar. E eu acho que todos os dias, toda vez que uma mulher se separa e uma amiga fala mulher independente assusta homem, mulher que trabalha muito assusta homem, a gente tá reproduzindo o discurso dos anos 50, que é você ou tem que ficar com o cara idealizado ou trabalhar. Isso é um desserviço. É você fazer a mulher ter que escolher por coisas que ela não deveria escolher. E ela fala assim nessa entrevista da BBC que me pegou tanto. Ela fala, eu esperava o Elvis chegar em casa e era aí que a minha vida começava. A minha vida começava quando ele chegava. Todas essas relações vão esvaziando os nossos amores.
Então ela não tinha amigos, ela não tinha trabalho. Ele vai construindo uma vida cheia de presentes, com o grande homem, com muitas barganhas financeiras e emocionais, mas completamente vazia. E aí, se a gente pensa que amor é pertencimento, essa mulher foi escolhida, mas ela não tá pertencendo, porque ela nunca tá entre eles. Ele não leva ela pro filme, ele não leva ela pros shows, e ela fica lá esperando, né? Então, acho que nós, que não somos Priscilas, temos que pensar o quanto, por medo de não ser aceita, a gente assume responsabilidade do problema do outro, que não é nossa. Então sou eu que vou ter que fazer ele parar de beber, ele parar de tomar remédio para dormir. O quanto, por medo da solidão, da represália, a gente não se apropria do nosso próprio querer. E eu acho que a gente quer tanto ser escolhida que a gente nem sabe o que a gente quer escolher. Você quer pôr o batom vermelho? Você quer ir trabalhar fora? Então a gente tem que poder bancar o climão, treinar o discordar, trocar o tanto faz por eu prefiro ir na pizzaria. É no pequeno que a gente vai mudando. Deixa de falar, você escolhe, tá bom, eu vou trocar de vestido, e fala, você não gosta de vermelho, vestido. Mas eu gosto. Eu prefiro ir pra praia esse fim de semana. Você quer ficar aqui? Eu vou sozinha. Não dê conta de tudo. E entenda que se colocar é algo que é essencial para que a gente faça uma escolha por um amor feliz. Não existe amor possível sem que a gente possa respeitar a nossa própria individualidade. E em alguns momentos a gente não vai caber mesmo na vida do outro. E ele tem que sustentar esse não caber, e a gente também. Eu gosto muito dessa sua frase. Aliás, eu gosto muito de muitas frases suas. Mas se espremer pra caber. Tô te ouvindo falar e me veio… Bom, se espremer pra caber é o quê? É se anular… É anular os seus próprios desejos para atender ao que o outro espera da gente, né? Porque é isso que ela faz. Ele enfia ela numa caixinha para desempenhar o que ele espera dela. Tanto é que ele que vai dando os comandos. É, o casamento, né, Tati? Ele fala assim, agora a gente vai casar. Ele nem pede ela em casamento. E quantas vezes não acontece isso com a gente? Agora a gente vai mudar de casa. Agora a gente vai viajar pro exterior. Não é um plano conjunto, né? Ele não ouve em nenhum momento o desejo dela. Foi isso que me chamou muita atenção. E eu acho que essa é uma comparação muito possível para os romances contemporâneos, né? Quantas mulheres estão em relacionamentos e elas, talvez nem saibam qual é o desejo delas, porque esses desejos não são sabidos, e se são sabidos, não são ditos, não há espaço para o desejo da outra pessoa nessa relação. Então, é sempre como o outro deseja, é sempre como o outro quer que ela seja, que ela faça, que ela haja. E tem uma frase que é muito comum e que homens não raramente dizem para mulheres, sobretudo ali na fase da conquista, que é: você é diferente das outras. Isso não é um elogio. Não é um elogio. Não sei nem como começar, ficaria meia hora falando sobre isso aqui. Mas isso não é um elogio. Comparar você com outras mulheres já é péssimo. Já é horroroso. Eu sou eu. Eu sou muito parecida com outras mulheres, ainda bem. E toda vez que ela é ela, ele fala, eu achava que você era diferente. E a gente muitas vezes… Diferente porque não está atendendo ao desejo dele. A gente não só não sabe qual é o nosso desejo, como a gente deseja ser desejada. Então, assim, vamos poder desejar além de ser o objeto de desejo do outro? É claro que é uma delícia ser desejada, mas não dá pra o fato de você ser desejada anular todos os seus outros desejos. Isso mesmo, muito bem. Algo a acrescentar, Marcela Lorenzetti? Gente, tendo uma aula aqui, não tenho o que acrescentar. Eu adoro o quadro da Carol sempre, porque ela parece que abre pra gente, assim, uma visão, uma luz, pra gente entender tudo o que acontece. Tem uma ouvinte aqui falando que toda segunda-feira a Carol aluga um triplex na cabeça dela, a Vanessa Codesso. Maravilhoso, fico muito feliz, Vanessa. Se você tá com alguém, Vanessa, hoje fala, eu quero pedir um japonês, eu quero dormir até mais tarde. Vamos treinar, colocar os desejos pros homens e bancar o climão, porque no começo eles vão ficar de cara feia. Banca o climão. E tem outra.
É assim, é assim. Você vai. O comportamento é dialético. Se você muda de comportamento, o outro tende a reagir, porque ele está acostumado a reagir de acordo com um tipo de comportamento. Se você muda o comportamento, possivelmente a reação vai mudar. E é aí que você tem que ficar esperta, né? Isso aqui tá dado, enxergar qual é a reação e tomar uma decisão. Boa. Ah, essa é a reação? Eu quero ficar aqui? A partir do momento em que eu passo a me ouvir, a dar nome para as coisas que eu desejo e a conseguir expressar esses desejos, que não é um caminho fácil para muitas mulheres, como é que a expressão desses meus desejos está sendo recebida pelo parceiro que eu escolhi? Está sendo mal recebida? Será que eu quero esse parceiro que não dá conta de saber e de lidar com os meus desejos, só com os dele? E aí, isso não é spoiler, gente, porque já tá na história. Eles eram, quando Elvis morreu, eles já eram separados. E ele pergunta pra ela, né? Você vai embora porque você tá com outro homem? Porque você tá amando outro homem? Ela fala, não, eu vou embora porque eu tô me amando. E ela fala até hoje, ela fala, o Elvis foi o amor da minha vida. Mas a partir do momento que eu tinha que escolher entre deixar de me amar ou estar com ele, eu me escolhi. Que a gente possa se escolher. Perfeitamente. Eu escolho ter você aqui todas as segundas-feiras. Sempre, por favor, eu também amor. escolho. Não, e é muito legal porque, além de tudo, a Carol sempre traz isso, né? Um exemplo pra gente entender na prática, como é o da Priscila, do filme. E agora eu já estou louca pra assistir. Então veja, porque além dessa história toda, é uma história contada nada mais, nada menos que por Sofia Coppola. Vou ter que assistir. Que é uma das mais brilhantes cineastas da contemporaneidade, filha do Coppolão. Amamos. Muito bom. Carol Tchukian conosco toda segunda em Amores Possíveis. Um beijo, boa semana e até segunda. Um beijo, até segunda.